Consegue ver minha tela, né? Sim. Beleza. Então, eu tinha comentado, antes de dar a prova, né? Tinha comentado o teorema de Cauchy generalizado. Então, vou colocar aqui. Cauchy. Mais ou menos diz assim, né? Eu tenho um D aberto, né? Um D, cujo bordo, né? É uma curva simples, né? Pode ser curva retificável, tá? Simples. Né? E se você tem uma vizinhança dessa região, né? O F, isso é infinito, em U, tá? Função sem infinito em U. Obviamente, aqui estou pensando que o fecho de D está contido em U, tá? Então, para qualquer ponto aqui em D, eu posso escrever assim. F de C, eu posso escrever assim, 2πi F de Z igual a integral de φ de gama, né? dψ menos B. Pode desligar o áudio, por favor? Integral sobre D, né? Tá? F de Z tá? Então, isso vale para funções sem infinito, definidas em domínios, né? Abertos cujo bordo seja uma curva simples. Vamos fazer uma prova. A prova é consequência do teorema de Stokes. Tá, vamos fazer uma prova aqui. Uma ideia, né, da prova. Como faz isso? Tá, então eu vou fixar Z, né? Vamos fixar Z em D, tá? Vamos tomar um poli... Ah, tá. Aqui estou pensando tudo no plano, plano complexo. Então, vou fixar um disco de centro C e rádio R. Tá? De tal maneira que o fecho esteja contido em D ainda. Né? Pequeno disco aqui, centrado em Z. E vamos denotar DR, D menos o fecho do polidisco. Então, vai ser essa parte aqui de vermelho. DR. Né? O DR é uma região, tá? Com bordo. Aqui tem dois bordos, tá? Se esse aqui é orientado para lá, esse aqui é orientado para cá. Nesse sentido. É o oposto do outro, do gama, né? Então, é uma região assim. Gama. E aqui tem o bordo do outro que é orientado assim, contrário. Porque se você lembra a orientação, né, de Stokes, você tem que ir para fora, né? Na região. Então, esse aqui é DR. Essa região aqui. E não esqueça que o ponto Z está aqui no meio. Está isolado. Né? Isso aí não pertence aqui. Muito bem. Então, a ideia é aplicar Stokes a uma forma aqui, né, nessa parte.
Então, para isso, vamos calcular a derivada dessa função aqui. Que é a derivada dessa forma, né? Bom, eu já sei que a derivada ela é gama mais derrom mais derrom barra, né? Então aqui vai ser fazendo essa conta, né? Vai ser isso. Vai dar isso, certo? Porque se você repara aqui já tem a diferencial com respeito a dc, então essa não faz nada, né? É zero quando você vai derivar. Só vai derivar em relação a dc barra. Tá. E aqui, bom, essa parte de baixo não depende de dc barra, então não afeta também, ela é constante, então vai ficar assim. Ponto. Beleza? Muito bem. Então agora vamos aplicar Stokes para essa forma daqui, ó. Stokes. Nessa região DR. Pelo teorema de Stokes. A integral, né? Sobre o DR dessa forma. Da diferencial dessa forma, né? É igual, né? A integral sobre o bordo. Né? O que é o bordo de DR? Bom, o bordo de DR é formado por gama, né? E outro bordo é orientado positivo, né? O outro bordo é menos, né? O bordo do polidisco. O bordo não está gama R. O bordo do polidisco. Né? O bordo do polidisco. Né? Em gama R vai ser o bordo desse polidisco de centro Z e rádio R. Tá? É o círculo. Muito bem. Então, aqui vai por Stokes, né? Aqui vai ficar F. Isso, né? Aqui é F. Já não aparece a diferencial. A diferencial some. Tá ali. Muito bem. E então, vamos ter aqui integral. Vou colocar diferencial aqui essa parte. Certo? Aqui deixou assim. Bom, aqui vou deixar assim também. Certo? Tá. Então, todas as expressões dependem do rádio, do R, né? Aí vou mandar o R para zero. Vai tomando o limite. O que acontece quando o R vai a zero? Então, o polidisco vai diminuir, né? E vai tender a Z. Tá? Então, aqui, esse DR
tende a ser D. Aqui não depende do R, então é constante. Bom, e aqui é limite. Quando aqui vai a zero. Integral. Isso. Beleza, então agora vamos estudar essa parte. Isso aqui, ó. Quanto dá? Vamos lá. Então, essa parte, então, limite. Vamos calcular limite quando R vai a zero de φr. Tá. Então, esse aqui é o bordo de um círculo. Então, vamos parametrizar esse círculo. De 0 a 2π. F Z mais R, E e θ. E T, né? Aqui dz. Então, aqui é Z mais R, E e T. T entre 0 e 2π. Então, fazendo aqui as contas, no final você vai sobrar, derivando aqui, subtraindo e substituindo, vai ficar I do dt. Então, aí aplicando o limite, isso aqui dá 2πi f de z. Então, essa parte, ele te dá 2πi f de z. Então, finalmente, é 2πiz é igual. Bom, passo para lá, vem com mais. Esse aqui é integral, né? Sobre sim. Outro virar mais. Vai ser menos, mas você troca aqui a forma, né? Então, aqui, essa forma vira menos. Quando você faz a alternada, né? Produto exterior alternado. Vou ficar aqui de derivada parcial. Ó, tá vendo? Tô trocando aqui. Muito bem, então é isso aí. Então é Stokes junto com limite, né? Tomando limite. Agora vem o lema. Que diz seja cá dentro de o compacto. Tá? O aberto. De C, né? E f é uma função sem infinito em 1. Então, existe uma função
C infinito de numa vizinhança B, tá? Contida em U, né? E que contém K. Tá ok? A derivada parcial de G em relação a Z barra é igual a F em B. Então, qual a ideia, né? Você tem um compacto, tem uma vizinhança desse compacto, tem a função C infinito, então existe outro aberto, B, tá? E uma função G tal que é aqui conhecida. Certo? Então vamos dar a prova disso. Ah tá, mais uma coisa, além disso, se F é sem infinito, ou holomorfa, em algum parâmetro adicional, ou seja, considera ela como várias variáveis, mas considera ela com parâmetros, né? Em algum parâmetro adicional. Então, G pode ser escolhida com a mesma propriedade. G pode ser escolhida com as mesmas propriedades. Ou seja, vai ser holomorfa nessa coordenada ou vai ser infinito nessa coordenada. O que me refiro é, se você tem uma função de várias variáveis, né, aí você fixa todas e considera uma, por exemplo, CJ, aí considera ela como função de uma variável CJ só. Então, nessa variável, se é holomorfa nessa variável, ou se é infinito nessa variável, então a G também vai ser escolhida dessa maneira. Então, quando você fixa os parâmetros. Vamos dar a prova. Muito bem. Então, vamos fazer uma partição da unidade, né? Então, você tem K. Você tem U, né? Então, quando temos um compacto e um aberto, sempre a gente pode encontrar uma função que é zero fora de U, né? Aí começa a subir, aí é 1 em K, aí é zero fora. Essas funções do tipo Bankamp, né? Então, como K é compacto e o aberto, existe uma função, então, partição da unidade, essencialmente, existe ou função sem infinito em C, né, com valores não reais, tal que for dizer é uma vizinhança aqui, né, de B, onde B é uma vizinhança de K, né, zero fora de U, e O de Z é zero em Z menos U. Ou seja, fora de U é zero. Então a função é assim mesmo. Começa a vir assim. Função que é zero, depois sobe, né? Faz um morrinho em K, que é 1, né? Perto daqui é 1. Aquela começo assim também errado, mas depois faço melhor.
Vou fazer melhor assim. Exato. 0. Chega a U, aí começa a subir. Aí fica perto de B, né? Aí fica 1. Aí desce de novo, aí fica. Esse aqui é o gráfico, né? Tipo, é 0. Aqui é 1. Tá. Isso é infinito, né? Em tudo. Tá. Então, então basta mostrar o lema para o F. Por quê? Porque inicialmente fora de U, o ρ é 0. Então, essa ρ F só tem suporte em U, né? Então seria a própria função. Tá? É a própria função. Então basta mostrar o lema para o F em base, né? Ao em base. De F. Né? Principalmente são as mesmas funções. Tá? Além disso, perto de B, né, em B é 1, então em B é o rho de F coincide com F. Então essa igualdade daqui é B, né? Então, essa igualdade é B. Certo? Beleza. Também podemos assumir que o fecho de U é compacto. Compacto. Se o fecho não for compacto, né, imagina que eu fosse muito grande, limitado, né? Aí você escolhe uma bolha suficientemente grande que contém o K, cujo fecho é compacto. Aí trabalha nessa bolha. Então nós assumimos que é o fecho de compacto. Então podemos assumir I, né, claro, como consequência. Podemos assumir que F se anula, é nula, né, fora de um compacto. É identicamente nula, né, fora de algum conjunto compacto. Tá? Ou seja, F não tem suporte lá. De C. Essencialmente pela suposição de que o fecho de U é compacto. E como estamos trabalhando com F, então fora de U ele se anula, então podemos assumir isso. Muito bem, então com essa hipótese, com tudo isso, definimos. Defina a seguinte função. Defina de Z igual a 1 sobre 2πi a integral sobre C, né, que é 1 R2, isso aí. Note que essa função está bem definida porque o suporte de U é compacto, de F é compacto, né? F se anula fora de compacto.
Então, essa integral imprópria, digamos assim, está definida em tudo, mas de fato é definida dentro de U. Então, G está bem definida. E como f é infinito, a G também é infinito. Então, G está bem definida. E S é infinito. Esse. Tá. Agora, se note também que é o seguinte, se f é holomorfo em algum parâmetro, a G também, né? Se f é infinito ou holomorfo em algum parâmetro, considerando f como várias variáveis, né? Então a própria G também. G também morre. Tá? E agora falta só verificar, não, essa é a função G. Então só falta verificar que a derivada em relação a C barra coincide com F. Então vamos lá. Derivando. Vamos derivar, então 1 sobre 2π e tem que derivar esse aqui, né? Tá. Como a função é sem infinito e está definido no suporte compacto, eu posso trocar a derivada com integral. Então, aqui derivo. Acho melhor fazer uma mudança, não tem que fazer uma mudança de coordenada. Vamos fazer uma mudança melhor, para facilitar as contas aqui. Não vou fazer uma mudança. Fazendo uma mudança de coordenadas. H de si mais Z, tá? Lembra como que é a mudança de variável para integrais, né? Só para lembrar aqui, é integral sobre D, ou sobre C, né? Isso. Integral sobre o pullback da forma, né? Quando você integra sobre o domínio, certo? É assim, né, a fórmula. Mudança de variável. Então vamos aplicar isso a essa integral. Tá. Então vamos aplicar isso. Então G de Z é 1 sobre 2πi integral sobre C de F, né? F de si isso aqui vai ser a forma, né?
Isso aqui vai ser a forma ômega. Aí, fazendo a mudança, vai dar 1 sobre 2πi sobre C também, né? Que isso aqui é uma translação, então ele leva a Z em C. Aqui vai ser Pullback. Dessa forma aqui. Agora, fazendo pullback, vamos ter F, composto com H, então composto assim. A diferencial de Si mais H, dz, que Z é constante, conjugado a mesma coisa. Aqui vai ficar o Si, você vai trocar por Si mais Z, você vai ficar somente Si. Então, seria a mudança no pullback. Agora sim, então, essa é a expressão. O interessante aqui é que o Z, a variável, passou aqui em cima, né? Então, vamos derivar agora. Vamos derivar a parcial. Vou derivar em relação a C. Agora sim. Faço a entrada derivada, né? Como aqui não depende do Z, C barra. Então é isso. Aqui aplico a regra da cadeia. Vou derivar em relação à variável Si. Como aqui estou derivando com respeito a Si barra, então vou ter que derivar com respeito a Si barra. Vezes essa derivada disso aqui, do de dentro, com respeito a Si barra. Ou seja, você vai ter que derivar essa aqui, né? Com respeito a Si barra, a Z, a C barra. Aí essa aqui é 0, essa aqui é 1. Pronto, fica 1. Então vai ficar assim. Fazendo uma mudança de coordenadas de novo, voltando às variáveis originais. Isso aqui vai dar igual 1 sobre 2πi. Sim. Temos. Agora, aplicando, ó, isso aqui tem a parte do coxi generalizado, isso aqui é 2πi. Isso aqui é. Aplicando o coxi generalizado, esse aqui é f de z menos 1 sobre 2πi, integral sobre o bordo de U, né? F. Só que aqui tem U, né? Esse aqui é o bordo, então. Só que a função f, ele se anula fora, aqui no bordo de U se anula, tá? Então isso aqui é 0. F é 0 ao longo do caminho, que é o bordo de U. Então, finalmente, isso aqui é f de z. Aqui era a derivada para... isso.
É isso, né? Isso aí. Isso aqui vale em B, né? B. Tá? Tá bom. Então, é uma consequência de Cauchy generalizado. Agora sim, vamos mostrar esse teorema, lema de Dolbeault. É um teorema, né? Que é conhecido como lema de Dolbeault. Tá? Que diz o seguinte: se φ é uma forma sem infinita de bigrau Piquet numa vizinhança de um polidisco fechado, um CN, tal que duas coisas, esse fecho aqui é zero, ou seja, a derivada é zero, e o que é maior que zero. Então, existe outra forma P que é menos 1 forma sem infinito, sim, tá? Uma vizinhança. Esse fecha. Esse aqui é o compacto, tá? Compacto do lema, né? Anterior. Tá, ok. Derivada parcial. A derivada em relação assim, né? Tá bom? Prova, então, agora sim. A prova é por indução, então vamos lá. Então, seja K o menor inteiro tal que é a representação da forma phi envolve DZ1 barra DZ. Então, de todas as representações, né, que φ tem, como uma forma, ela tem uma expressão em série, né? Então, tem um K inteiro onde ficam envolvidas essas diferenciais, né, conjugadas, DC1 barra, DCK barra. Então, vou pegar K, o menor inteiro. A prova, então, é a indução sobre K. A prova é via indução sobre K. Então, para K igual a zero, K igual a zero significa que não tem DC conjugado, né? Então, significa que a forma é identicamente zero. Né? Por quê? Porque o Q é maior que zero. Então, o teorema é trivial. Então, o teorema é verdadeiro, trivialmente, né?
é verdade, é verdadeiro. Trivialmente, porque a forma é identicamente nula. Então, vou assumir que K agora é maior ou igual que 1. Tá? Já tenho o primeiro passo da indução, que K é igual a 0. Então, como K é maior ou igual que 1, então temos pelo menos uma variável do tipo dz conjugado. Vou assumir que é desse K. Então, posso escrever assim. Φ pode ser escrito dessa maneira. dc barra K, exterior alfa mais beta. Bom, identifica onde fica o termo da série que contém dzk barra, né? Coloco em evidência, então vou ter que ele é exterior com alguém, né? Mas adiciono o resto da série. Então, alfa e beta são formas, né? Isso é infinito. Que envolvem desde 1 até dck menos 1. Porque o K é menor inteiro, tá? Certo? Agora faço a derivada. Então aqui derivo. No produto exterior. Opa. Agora, as formas, dessa equação sai que as formas alfa e beta são holomorfas nas variáveis ck mais 1, cn. Por quê? Porque os coeficientes das formas alfa e beta, aqui é zero, tá? Por hipótese fechada. Aqui é dzk. Olha só, como elas só envolvem essas diferenciais, então quando você fazer a derivada aqui, só vai aparecer aqui as diferenciais dc1 até dck conjugado, dck menos 1, aqui também. Então significa que os coeficientes com respeito a essas variáveis, dck mais 1 até dck mais cn, eles satisfazem que a sua derivada, esses coeficientes, é zero. Tanto do alfa, tanto do beta. E se é zero, significa que é holomorfa nessas coordenadas. Por Cauchy Riemann, né? Cauchy Riemann. Obviamente, estou considerando como variáveis separáveis, tá? Então, holomorfa na coordenada ck mais 1, na coordenada ce. Então, é porque os coeficientes dessas formas, né, tem derivada em relação a cj barra zero. Tá. Muito bem. Então vamos estudar agora as alfa, né? Vou chamar f, né, o coeficiente da forma, seja f um coeficiente geral da forma, um coeficiente geral de alfa, tá? Então, um coeficiente geral de alfa é uma função sem infinito, tá? Um coeficiente daqui é uma função sem infinito, sem infinito.
Que pode ser vista, né? Que pode ser vista como uma função sem infinito nas variáveis C1 até CK-1 e holomorfa nas variáveis CK mais 1 até C. É porque é pela propriedade anterior. Né? Tá. Agora, pelo lema anterior, existe G sem infinito numa vizinhança do polidisco fechada. Tá, ok. E G pode ser escolhida holomorfa nas variáveis CK mais 1, CN, e C infinito nas variáveis C1, CK menos 1. Tá? Aqui, obviamente, estou considerando como função de CK. Tá? G holomorfa nas variáveis CK mais 1 até CN, né? Tá. Então, vamos considere agora, já tem a função G, então considere gama, a forma cujos coeficientes são G, a forma construída a partir de alfa com coeficientes G. Porque o coeficiente geral de alfa é F, né? Aí eu vou considerar essa forma nova com coeficientes do tipo G, ou seja, onde tem a alfa eu substituo por G. Coeficientes do tipo G. Tá? Do tipo G. Então, quando eu fazer a derivada anti-holomorfa dessa forma, eu vou ter delta mais dzk exterior alfa. Potencialmente eu recupero via derivada, né? Eu recupero a alfa, né? Onde delta, bom, aqui delta é uma forma diferencial que envolve só diferenciais dc1, dck-1. É uma forma desse infinito, né? Que envolve só, né? dc1, k-1. Tá certo? É pela construção de gama. Então, defina θ como φ menos diferencial desse cara. Bom, essa aqui se você definir assim, né? Então você vai ter, usando a definição de φ, que isso aqui é beta menos delta.
beta menos delta, certo? Porque o φ é essa parte mais beta. Aí fazendo a subtração, vai sobrar beta menos delta. Isso aqui é uma forma, né? Que só envolve diferenciais dz1 barra tdck menos 1. E também é fechada. Porque aqui dá um diferencial de φ, né? E aqui dá zero. Então, isso aqui é zero. Então, podemos aplicar a hipótese de indução pela hipótese de indução. Existe eta, uma forma diferenciável sem infinita em uma vizinhança do polidisco fechado. Então, teta. Agora, escola. Sim. Eta mais delta. Então, essa é a forma que a gente quer. Essa forma é do tipo P, que é menos 1. Tá? Que é menos 1. Ela é... essa aqui é eta mais delta, né? Isso aqui é teta. Não, aqui, desculpa, aqui é gama, tá? Aqui é gama. Então, aqui vai gama e teta mais gama é φ. Tá? Olha só, tá aqui. Teta mais gama, mais derivada de gama é φ. Tá pronto. Sim, pronto. Isso é do Bobo. Muito bem. Agora vamos definir Dolbeault, cohomologia de Dolbeault. Definição. Tá. Então eu vou pegar o que é uma forma exata, né? Fechada e exata. Então seja F, uma pequena forma em D, tá? D é um domínio, né? Em Cn. Então φ é fechada. Se isso aqui é zero. Tá? E ela é exata
se existe, se uma forma do tipo P, que é menos 1, em D, né, tá alta. A diferencial é si, é φ. Então, toda forma exata é fechada. Tá? Toda forma. Sim, exata e fechada. Ou seja, o conjunto das formas sigma ou de Ron barra exatas está contida nos conjuntos das formas de Ron barra fechadas. Então, temos uma aplicação, né, natural que vai do OE, PQ, assim, tipo estrela, complexo, né? E, PQ, estrela. Estrela mais um. Que é diferencial. E é composta dela. Bom, então temos um complexo. Então, a cohomologia desse complexo é conhecido como grupo de cohomologia de Dolbear. Por definição, HPQ é conjunto das formas fechadas do tipo PQ. Entender? Sobre o conjunto das formas exatas do tipo P. Que é menos 1. Isso. Isso. Tá. Então, um elemento desse grupo, isso aqui é um grupo, tá? Grupo consciente, né? Grupo. De D, tá? Esse é um grupo, né? Seguinte. Então, um elemento de A, H, PQ, de D, é uma forma fechada do tipo PQ, que é fechada, tá? Módulo, uma forma exata. Então, quando esse grupo é zero? Então, observação. Então, HPQ de D é zero. Trivial, né? Se somente sim.
Então, qualquer forma, toda P que forma, sigma fechada, em eta, em D, é exato. Ou seja, existe se Pq menos 1 de D, tal, o eta é a diferencial dela. Então, ela provém de uma forma do tipo Pq menos 1. Tá bom? Então, essencialmente, o lema de Dolbeault, ele diz que no polidisco, né? Então, o lema de Dolbeault implica né? Que num polidisco, o HPQ de um polidisco, ou de qualquer polidisco, né? É zero. Quando Q, né? Claro que tem que ser maior que zero. Quando Q é maior que zero, toda forma fechada é exata. No polidisco. Isso diz o lema, né? De Dolbeault. Olha só. Todas essas contas que eu fiz foi para mostrar isso. Ó. Se for uma forma sem infinito de bigrau PQ, uma vizinhança do fecho, né? Então, que é fechada, então ela é exata. No polidisco. Então, quer dizer que se o domínio for um polidisco, a cohomologia de Dolbeault é nula, tá? Trivial. Beleza? Tá. Outra observação. Quem é a P0? Isso aqui vai ser simplesmente as funções holomorfas, né? São as performances, né? Holomorfas. Entender. Por quê? Porque se você tem Q é zero, significa que na série de potências da forma não aparece DZ barra. DZ barra não aparece. Tudo é em relação a DZ barra. DZ. Tá? Então, via Cauchy-Riemann, a diferencial com respeito a D barra vai ser nula, né? Em particular, todos os coeficientes são holomorfos e, portanto, as formas são holomorfas. A gente denota também assim, tá? Performance, holomorfos em D. Ômega de PD. Então, o grupo de cohomologia do Dolbeault de P0, P0 são as formas. Outra observação é que H de PQD é também zero se o Q for maior que N. Tá? Vamos imaginar que o D fica em CN, tá?
É porque não vai ter formas, né? Se o Q for maior que N, não vai ter forma alternada lá. Tudo vai dar nulo. Certo? Muito bem. Então, vamos continuar, né? Só dá tempo. Então, teorema agora. Teorema diz que se D está em Cn é um polidisco aberto, no sentido estendido, ou seja, que o polirrádio pode ser infinito, tá? No sentido estendido. Você pode ser ilimitado. Então, a cohomologia de Dolbeault é zero. Obviamente, quando o Q for maior que o zero. Então, esse teorema estende o lema de Dolbeault a qualquer tipo de polidisco, ilimitado ou não. Tá? Em particular, pode ser tudo Cn. Tá certo? Então, vamos mostrar isso. Ou seja, quer dizer em particular que, por exemplo, toda forma fechada com respeito à derivada antilomorfa, em Cn, ela provém de uma diferencial, né, de uma P que é menos 1 forma. Prova. Bom, a ideia é, você tem o lema de Dolbeault, né? Então a ideia é estender isso via exaustão. Tá? Uma sequência de compactos encaixados. Vamos lá, então, então tem o D, né? Temos D, polidisco estendido. Então vamos pegar D como sendo união de uma sequência numerável de polidiscos concêntricos. Sequência de polidiscos concêntricos. Então, você vai encaixando, né? Até chegar ao D. Isso sempre é possível, que é a base numerável, né? Topologia CN. Tá, então, aí qual é a ideia? Você vai aplicar o lema de Dolbeault em polidiscos pequenos, e aí vai tentar estender ao polidisco que segue, né? A extensão vai ser construída por indução, ou seja, basta um passo, né? Um passo indutivo de um para outro, e aí já estende por indução. Tá? Ou seja, você vai construir aqui. Aqui, no inicial é fácil construir, porque aqui você tem lema de Dolbeault. Aí o interessante é se tem um maior, né? Fazer a construção aqui. Ou seja, estender, né? Mas, como se você resolver um passo, né? Já resolve bem a indução. Ou seja, se você conseguir um passo, já resolve bem a indução. Vale para tudo. Tá? O passo zero vai ser o passo lema de Dolbeault. Então, vou pegar uma forma, ou seja, φ com Q maior que zero. Que seja fechada.
Tenho que provar. Temos que mostrar que sim é exato. Ou seja, que existe uma forma do tipo P, que é menos 1, que sua derivada é φ. Isto é, existe sim do tipo P, que é menos 1. Ok. A diferencial é φ. Isso que a gente tem que mostrar. Certo? Então, vamos... A construção de indução, tá? Vamos mostrar o primeiro caso. Vamos assumir que o Q é maior que 1. E depois vamos tratar o caso Q igual a 1. Q é maior que 1. Então, vamos construir, por indução, uma sequência de formas, né? Vamos construir. Por indução. Uma sequência de formas do tipo P, Q menos 1, se F, do tipo P, Q menos 1, né? Em DR, tal que a diferencial, esse cara seja φ, né, nessa vizinhança, né, e ela tem a sua extensão, se R mais 1, né, se R. Então, se você construir uma família de formas desse tipo, então você pode construir uma grandona, então seja φ, tal que φ DR, relacionado, fica com, define assim. Então, essa φ resolve. Então, basta construir essa família de tal maneira que a diferencial seja φ e que uma coincida com a outra, né? Quando você restringe ao polidisco menor. Então, essa φ, então... Tá, então temos que construir aqui em φ1. Então, primeiro, existência de φ1. Existência. Então, existência de φ1. Então, você vai partir do D1. Tá? Como esse aqui é um polidisco, então aqui aplica a lema de Dolbeault. Isso quer dizer que a diferencial de φ1 é φ, né? Então, existe φ1. Você pega φ, restringe a D1, né? Então, é uma forma do tipo PQ fechada, num polidisco. Então, o lema de Dolbeault implica que existe φ1. Então, tá. Primeiro passo da indução está feito pelo lema de Dolbeault. Agora, a hipotenução é a suma, né, que você tem φ1, φ2, até φr. Tá? A suma que estão construídos, como antes. Eu tenho que construir φr mais 1. São construídos, como antes.
Então, tem essa situação aqui. Tenho dr, e maior tenho o dr mais 1. Certo? Então, de novo, restringo aqui, né? Φ restrita a dr mais 1 e aplico o lema de Dolbeault. Nesse aberto, diz que existe se R mais 1 é uma vizinhança de dr mais 1, se é infinito, tá? Do tipo pq menos 1. Estou aplicando que o Q é maior que 1. Então. Tá ok? O diferencial dessa forma é Φ. Nessa vizinhança, tá? Agora, temos que o seguinte. Φ menos Φr é também fechada. Tá? Por quê? Porque a diferencial, essa aqui é dr, né? Uma vizinhança. Uma vizinhança desse cara. Tá? Tá certo? Porque os dois são φ menos φ dá zero. Esse aqui é do tipo P, que é menos 1. Agora, como Q é maior que 1, o Q menos 1 é maior que 0. Então, dá para aplicar o Dolbeault de novo. Pelo lema de Dolbeault de novo. Existe eta P, que é menos 2 forma, P que é menos 2 forma, se é infinito, uma vizinhança, o R de dr, tá ok. Então, vou botar R aqui. Tá. Agora, essa forma ela está definida em dr, que é compacto, então aplicando de novo a partição da unidade, escolha o R, função sem infinito, em Cn, né? Tá ok. Rho de R de Z é 1 para todo Z, numa vizinhança de dr, e é 0 fora. Numa vizinhança de D menos o R. 0 fora, né? Então, faço o produto, né? Então, Rho R vezes eta R é uma forma, é sem infinito, né? Sem infinito, uma forma em todo D,
que se anula em D menos UR, né? Então, essa forma estende, né, tudo, né? Então, vamos definir. O passo de indução, se R mais 1, vai ser se R mais 1 menos diferencial. Isso aqui é uma vizinhança de uma mais, né? Pronto, então é isso. E essa é a que a gente quer, né? Porque essa aqui é, se você pensar, né? Quando você faz a derivada aqui, ó, vai dar a derivada desse. Aqui vai dar φ. É conhecido, né? E a diferença, quando você restringir a DR, que isso aqui vale 1, né? Isso aqui vale 1, então vai ser esse. E esse daí, a diferença, ó, esse R. Então, tá vendo? Ele estende. Então, isso aí já é passo de indução, que termina essa prova da Q maior que 1. Então, você construiu uma família de indução, né? Começou aqui, estendeu aqui. Então, esse caso Q maior que 1. Falta o caso Q igual a 1. Q igual a 1. Muito bem. De novo, a construção é via sequência, né? Mesma forma. Construção. Muda um pouquinho. Via indução. E o que a gente quer agora? Quer fabricar P0 formas, CR, tal que CR é infinito, numa vizinhança de DR, fecha, tá? Se a derivada tem que ser φ, tá? E a diferença um com a outra tem que ser uma forma TR holomórfica. Tem forma holomórfica, uma vizinhança de DF, e que todos os coeficientes são limitados por 2 menos R. Com todos os coeficientes limitados por 2 a menos R. DR. Fecha. Tá, se você encontrou uma família dessa maneira, resolve o problema, tá? Por quê? Você basta pegar, né? Distorcer o problema. Não tu define si de C, limite é infinito, né? Tá, ponto a ponto.
Isso aqui vai ser uma P0-forma. E que vai ao seguinte, que se de distrito ADR, né? Você soma e adiciona. Vamos tentar jogar a diferença. TJ CJ mais 1 menos CJ. Né? São holomorfos que convergem uniformemente. Né? P-forma holomorfa. Que convergem uniformemente. Uniformemente. Justamente a diferença aqui. Ó. Como isso aqui converge uniformemente e é limitado por 1 sobre 2R, tá? Então, tomando o limite, né? Quando é que vai a mais infinito, isso aqui vai para zero, tá? Usando essa limitação. Esse aqui vai para zero, e aqui, bom, é o limite que está bem definido aqui. Tá? Ou seja, essa convergência existe, né, de fato, por essa escrita e via a hipótese que a diferença é limitada, os coeficientes são limitados, tá? Por 1 sobre 2R. Tá? Então, se você construir uma sequência de formas com essas propriedades, nosso problema acabou. Se a convergência está boa. Então, a ideia é construir esse. Vamos lá. Então, agora vem a ideia de construir. Então, o primeiro passo de indução é construir o primeiro, né? Como construir o primeiro? Bom, primeiro, pronto. Primeiro eu só tenho um aberto, né? D1. Aplica lema de Dolbeault. Vai existir lema de Dolbeault. A lema de Dolbeault resolve. Tá, não vai ter se 0 é 0, então... Aqui é claro que Φ é uma P1 forma, né? Então, esse cara, ela é uma P0 forma, tá? P0 forma. P0 forma, né? Uhum. Terceira forma.
P0 forma, isso. Então, o lema de Zorbo já garante essa existência, né? Agora, essa condição aqui ainda não, como não tem o Si2, então não precisa ainda existir. Então, basta Si1 mesmo. A partir de Si2 é onde precisa ter essa diferença, né? Beleza. Agora, vamos assumir que temos construído Si1, Si-R, tá? Então, vamos lá. Então, já temos construído. Então, vamos construir para DR mais 1. Né? Então, aqui, vamos aplicar o Dolbo. Então, pelo lema de Dolbo. Aplicado nesse aberto. Existe uma P0 forma, tá? Uma vizinhança. Esse cara, Alckmin. Enfim. Então, fazemos o mesmo truque, né? A diferença. Teta. Vamos chamar a diferença teta linha R, né? Vai ser si linha R mais 1 menos si R. Tá. Então, aqui temos a equação da derivada, vai dar diferencial, dessa forma, menos diferencial da outra. Essa aqui é φ, essa também é φ, então aqui dá 0. Tá? Essa aqui numa vizinhança de fecho de DR. Então, como essa forma é 0, então os coeficientes também vão ter uma P0 forma, né? Então todos são holomorfos, tá? Então é P0 forma. Uma P0 forma. Então os coeficientes são funções sem infinito que satisfazem que a derivada com respeito a d com barra é 0, então significa que θ é holomorfa. Uma P forma holomorfa. Nessa vizinhança. Então, os coeficientes são uniformemente convergentes, tá? Os coeficientes são uniformemente convergentes. Absoluta e uniformemente convergentes, né? Que são holomorfos. Então, considere agora. Considere θ do linha tá, vou separar em duas. Onde, ou seja, porque esse aqui é uma forma, então tem sua série de Taylor, né? Então vou separar em duas partes, onde θ duas linhas de R, os coeficientes polinomiais,
Os coeficientes são polinomiais. E a outra parte vai ser a parte da cola, da última parte da série, né? O fim da série, que tende a zero. Θ é que os coeficientes são limitados. Como tende a zero, eu posso tomar que são limitados por 1 sobre 2 elevado a r. Todo isso aqui. Tá, eu posso fazer isso porque θ' é holomorfo. Então, separo a parte polinomial da série, né, e separo outra parte onde todos os coeficientes são limitados uniformemente por 1 sobre 2 elevado a r. Isso eu posso fazer porque é holomorfo. Tá? Agora vou definir o meu passo de indução. R mais 1, tá? Igual. Definição, tá? Vai ser esse cara que encontrei lá em cima, menos essa forma aqui do Lee. Isso aqui é df mais 1. Ou numa vizinhança, né? Vizinhança aqui, df mais 1. Beleza? Agora vamos ver se ele satisfaz o que a gente quer. O que a gente quer? Quer que a diferencial vai dar diferencial só que esse aqui é holomorfo, então aqui é zero, né? E aqui é φ. Pronto, então tá isso. A diferença entre φr mais 1 menos φr tem que ser uma forma holomorfa. Então, φr mais 1 é φ'. θr. E φ' menos θr, aqui é θr. Ou seja, os dois. Isso aqui é φ' de r, né? Ah, tá. Isso aqui é polinomial, né? Então está bem definido em tudo CN, em particular em uma vizinhança do fecho de dr mais 1. E θr estão limitados por... Bom, então... Peraí. Ah, θ' aqui, né? Aqui é θr. Então, os coeficientes são limitados por 1 sobre 2 elevado a r. Então é isso, tá pronto, acabou. Muito bem, então com isso está mostrado o teorema de Dolbeault, né? Tá, de encaixe. E... Então, próxima aula, a gente vai fazer o teorema de Hartrug's. E aí, vamos passar a segunda parte.